Está no ar mais um Hyperbinho, melhor podcast de entretenimento de videogames criado por nós três humanos serelepes do planeta Terra, Rayato, Dratini e Radinola. Está no ar, a alegria voltou. Do nosso sala dele. Que nem o Radinola antes de começar o podcast. É isso. Barulhinho do Mario. A única coisa que eu sei imitar do Mario é isso, tá ligado? Estamos no ar com mais um podcast de videogame de entretenimento. E, mano, essa edição vai ser muito especial, não é? Claro, pô, com certeza, mano. Se tem uma edição especial é essa. Tamo aqui, tô animado. Vambora, dale. E sabe quem tá aqui pra falar dessa edição especial? Você já ouviu a voz dele? É ele. O grande cara que por uma semana foi retirado da monarquia. Uma semana foi retirado das mãos dos crápulas que deveriam estar decapitados lá. Esses canalhas. A gente conseguiu libertar ele por uma semana, depois ele voltou. Hayato, como é que você tá, Hayato? Ufa, eu sou o Hayato, tô aqui, cara. Realmente, né, tive aí essa semaninha longe das mãos daquelas pessoas, né, curiosas que se dizem herdeiras de Dom Pedro. Vai tomar no cu. Mas eu tô suave agora, tô feliz, tô animado, tô aí com o Hyperbin. Felizão, mano. Tô meio sonolento, espero que a gente esteja falando besteira. Mas tamo aí. Dale, cara. Hoje é um podcast de alegria, podcast de amor, podcast de paixão. Eu tô feliz demais e foi muito bom finalmente encontrar com meus queridos amigos, membros do Hyperbin e outras pessoas não membros do Hyperbin, né? Mas esse luxo não é pra todos. Mas tamo aí, mano. Tô felizão, tô animado hoje. Vamos lá. Caramba, falando em Dom Pedro, o coração dele veio pro Brasil, cara. O que você achou aí dos caras terem guardado o coração dele pra sempre? É pra gente dar uma faquear o coração dele pessoalmente. Que horrível, mano. Caralho, mano. Mano, os caras guardaram o coração, isso é muito estranho. Alguém teve essa ideia lá atrás. Vamos guardar o coração do maluco e até hoje, em 2022, ele tá guardando o coração do cara, mano. Pra quê, né, mano? Pra quê, né? Se os caras guardam o pau do Rasputin até hoje, guardar o coração tá suave, pô. Mas o pau do Rasputin é foda, mano. Ai, pelo amor... Olha o cara. É uma rolona cara, velho. É uma rolona gigantesca. O coração do Pedro é um coração normal. A rola do Rasputin parece o meu braço, velho. Mano. A rola do Rasputin eu tinha de guardar, velho. Na moral, os caras falam, mano, porque é gigante, velho. Um salve pro Gui Silva aí. É uma enorme rolaça, velho. Hyperbin fora de contexto. Caralho, não, mano, a rola do Rasputin é gigante, mano. Uma piroca gigantesca, velho. Que isso, cara. O cara nem apresentou o Datinho, já tá falando coisas chaves. Não, mano, ó, aqui. Eu só descobri que aquilo é na piroca porque falaram assim, rola do Rasputin. Se você vê o bagulho, mano, você pensa que é um tronco de árvore, velho. Tipo, se ninguém me desse a conta que era uma rola, eu já nem sabia, Olha velho. esse maluco, cara. Não, mano, procurem rola do Rasputin, cara. Não conserva, mano. Pode procurar, velho. Procura. Procura por sua conta e risco, a gente não se responsabiliza por nada, velho. Quem me trouxe essa nobre memória da rola de Rasputin também, ele é meu amigo. Dratini me trouxe essa memória da rola colossal do Rasputin. Caralho, Dratini. Como é que você tá, irmão? Fala aí, meus consagrados. Beleza? Eu tô bem, cara. Depois dessa conversa, eu tô melhor ainda. Caraca, velho. Dratinão. E, mano, a gente tá alegre. Por que a gente tá alegre hoje, gente? Porque a gente foi na Brasil Game Show 2022. Aí, caralho. Graças ao podcast, tá? Então eu gostaria de agradecer todo mundo que escuta aí. Vocês nos ajudaram a produzir mais um conteúdo. Vocês fizeram com que nós três tirássemos uma foto. Nós três juntos, tá lá no nosso Twitter. Vai lá conferir. Mano, é mesmo. Graças a vocês, a gente conseguiu ser convidados pra ir pra esse grande evento. E estamos muito gratos, cara. De verdade. Porque nosso podcast é novo, né, cara? Sim. A gente não é um podcast de 10 anos. Tem um ano ali? Fez um aninho, né? Exatamente. Um aninho de podcast, a gente já conseguiu ir na BGS ali. Foi muito legal, cara. E a gente chegou a conhecer alguns de vocês. Sim. Que acompanham o podcast. Sim. Foi muito emocionante, tipo assim, conhecer a galera que escuta o podcast e receber o feedback ao vivo de quanto a gente é idiota. Exatamente. É legal, foi maneiro. E, cara, eu acho que é legal. Todo ano eu vou na BGS, é um evento que eu faço questão de ir, é um evento que eu gosto muito. É um evento de videogame, mas eu uso mais pra ver meus amigos virtuais aí do mundo inteiro que se juntam nesse lugar maravilhoso. Literalmente do mundo inteiro. Do mundo inteiro, cara, do mundo inteiro. E dessa vez eu tive o prazer de contar pela primeira vez na vida o Hayato, cara. É, rapaz, fiquei muito feliz também, mano.
Pra mim, cara, um dos pontos fortes do evento, o ponto mais forte, assim, que pelo menos pra mim pessoalmente, é a galera, mano. É um bagulho que é inegável. Se falar de BGS, vai falar da galera. Todo mundo sempre me falou sobre isso, tipo, encontrar com as pessoas lá é muito da hora, mano. E é um evento que é uma celebração dos videogames, então todo mundo que tá lá curte essa parada, cara. Mas pessoalmente, assim, no meu coraçãozinho, cara, a melhor parada foi encontrar com esses dois lindões lá, mano. Quando finalmente conheci o Rajnas pessoalmente, fui dar um abraço nele, que homem lindo, maravilhoso, engraçado. E o Dratinão, né, que, pô, já é praticamente meu irmão mais velho. Eu vou pra casa dele quando eu vou pro São Paulo. Fiquei enchendo o saco dele lá. E, mano... Cara, tô falando a casa da Tina, a pousada do Hayato. Pousada do Hayato. Tá muito forte, tá? Os gatos, tem um monte de gato fofinho na casa do Dratina, não, tá de morar lá, mano. Ótimos gatos. É isso aí, o cara, o Dratina é louco dos gatos, cara. Tem vários. Eu amo. Todos os gatos do Dratini são maravilhosos, velho. O gato do é bom demais, mano. Beijo pro gato do Dratini. Pipoca. É isso. É isso, gente. Esse podcast vai ser sobre a Brasil Game Show 2022. E nosso podcast começa depois dessa vinheta. Uhul! Uhul! Começamos aqui o nosso podcast da Brasil Game Show, a melhor feira de videogames da América Latina. Muito obrigado pelo convite. Espero que você seja convidado novamente em 2023. Opa, chama nós aí. Alô, BGS. Já deixa aqui a cobrança. Esperamos. Já deixa aqui a cobrança fica no ar. E, cara, a feira da Brasil Game Show é um dos eventos mais importantes que a gente tem no videogame aqui no Brasil, né, cara? Vocês concordam com isso? Sim, é a maior feira de videogame da América Latina, né? Ainda tem esse título, não tem? Tem, cara, porque ela é maior mesmo. Ela é maior mesmo, cara. As outras feiras são bem mais ou menos, bem pequenininhas. Às vezes são muito... Cara, às vezes as feiras são mais caras do que a BGS e são menores, sabe? Sim. Não sei por quê. Tem umas feiras aí que é caríssima e não vale nem a pena colar, cara. Assim, não tem quase nada, sabe? Não tirando o mérito de feiras menores, porque inclusive eu sou entusiasta de uma feira menor que é a RGB Fest, que é de videogame antigo, é de velharia. Mas os caras não cobram o preço que nem o Heinz tá falando. Tem umas feiras aí que é tipo, Feira Joãozinho Gamer, ingresso R$840. É, cara, então é meio desproporcional a parada. Na BGS, eu acho que é um preço justo, sabe? Eu acho que é um preço justo pro evento, sabe? Porque, cara, pra mim, pelo menos, é um ambiente muito divertido, cara. Por exemplo, eu sou um cara que eu não vou pra jogar. É difícil eu entrar numa feira pra jogar alguma coisa, sabe? É difícil. Mas é um evento que eu tenho muito carinho, porque eu conheço um monte de youtuber que eu gosto e revejo um monte de amigos que eu amo, sabe? Então só de ver gente que eu assisto, gente que eu gosto. E, cara, é muito difícil na vida você trombar gente que gosta da mesma coisa que você, cara. Pelo menos pra mim. Uhum. Eu acho muito difícil, cara, você trombar uma pessoa que tem o mesmo sonho que você, que tem os mesmos hobbies que você. E a BGS é o campo perfeito pra mim, cara. Os caras tudo otaku, gamer, e cosplay, youtuber. Eu me sinto em casa, cara. Eu fico muito feliz, cara. E o Hayato foi a primeira BGS que você veio, né, Hayato? Sim, cara. Foi a primeira BGS que eu fui. Era um evento que eu já tinha muita vontade de ir e também curtia muito tudo que eu via sobre ele, porque, cara, a BGS é um evento histórico, né, cara? Ela já tá aí há muito tempo, aí vários anos rolando. E toda vez que eu ouvia falar de BGS, eu via que era não só um evento muito foda pelo que eles tinham de estrutura lá, mas pelas pessoas que estavam presentes e o clima, mano. Todo mundo que eu conhecia na internet, que eu conversava virtualmente, assim, falava, mano, o clima da BGS é a melhor parada, tá ligado? Sim. Tipo assim, quando eu falei aquele lance, tipo, é um lugar de celebração dos games, eu tô falando realmente sério, é um bagulho que eu senti lá, mas era um bagulho que eu já sentia desde de pessoa que só assistia conteúdo sobre a BGS, tá ligado? Antes de ir. E é perfeito, mano. Eu gostei muito, assim, foi uma experiência incrível sentir que eu tava lá. Sabe assim, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu, em alguns momentos, quando eu tô muito feliz e eu tô num lugar que eu não me imaginei muito, assim, imaginei, tipo, idealmente, mas... Sei lá, é um sentimento esquisito de explicar, mas... Sabe quando a borda dos seus olhos fica mais clara? Como se você estivesse meio que sonhando o que tá acontecendo ali? Eu não sei se todo mundo tem essa parada, mas... Mano, eu senti isso lá, cara. Tipo, o cara tava em êxtase na BGS. Eu tava em êxtase, o cara mano. tava em Valhalla. Tava, mano. Meu olho brilhou assim, eu não vi, mas se eu pudesse me ver na terceira pessoa, eu ia ver
meus olhinhos brilhando, assim, chegando lá, assim. Tava com um sentimento muito bom. Eu ia falar que tava sentindo preenchido, ia ficar meio esquisito, né? Mas é preenchido de amor. Que uma papinho, hein? Doidão. Tem uma foto que eu tirei do Hayato, mano. Tem uma foto que eu tirei do Hayato que ele tá sentadinho com a gente na sala de imprensa. Aí ele dá mó sorrisão feliz, assim, de criança feliz, sabe? De anime. Aí eu tiro a foto dele dando um sorriso, mano. O cara tava muito feliz, cara. Tava muito feliz. Mas o Hayato tem razão, cara. Essa sensação que o Hayato sentiu, também é uma sensação que eu sinto, cara, e me renova, cara. Toda BGS que eu vou, eu posso estar meio cansado, meio desgastado. Mas quando eu volto da BGS, cara, eu volto renovado, cara. Com energia pra mais 2 anos, assim, cara. De criação de conteúdo, porque o clima do local é muito gostoso, cara. Sim. É muito gostoso, sabe? Ele é um clima maravilhoso, porque tá todo mundo feliz, sabe? E tá todo mundo empolgado pra ver as coisas que gosta de ver, né? Os jogos, sim. os cosplays, essas paradas. Então, cara, é meio difícil você ver alguém triste na BGS, cara. Então, como tá todo mundo muito feliz, e que o bagulho vai te contagiando, cara. Vai te pegando, sabe? Quando você vê, você tá dando risada à toa, sabe? Tá rindo que nem tonto, tá ligado? Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito e essa impressão de sonho, cara, ela que o Hayato, ele descreveu, eu acho que é meio pra todo mundo, cara, porque tem uma galera, velho, que, tipo assim, uma das poucas alegrias que tem no ano é na BGS, entendeu? Sim. Porque, cara, não é todo... Cara, a gente não tem muita grana pra ficar indo pra evento de videogame toda hora, porque tem pouco evento de game no Brasil. Sim. Entendeu? Tem bastante coisa de anime no Brasil. Você que anime tem bastante evento. Você não passa vontade não, mas de videogame, cara, é pouca coisa, cara. É pouca coisa. Tem pouco evento de videogame. E quando tem um pouco caro, um pouco acima da média, sabe? E às vezes você vai e não é tão bom. Eu já fui nos eventos de videogame. Cara, eu fui num evento de videogame, eu não vou citar o nome. Mas eu quero esculachar ele aqui. Os caras falaram que ia fazer uma exposição de videogame, mano. Aí eu falei, pô, vai ter exposição de videogame retrô, vou ver. E quando eu fui lá na exposição, mano, os consoles eram de papelão. Não eram os consoles de verdade, tá ligado? Posições foda. Os caras montaram os consoles de papelão, mas ó, PlayStation 1, GameCube. Como é que os caras falam que é exposição de videogame e não leva os videogames, tá ligado? O PNG ali, cara. O PNG do bagulho. Pô, isso não é exposição, né, maluco? Caralho. O que você tá é falando foda, aí? Hein? Porra, foi fora, mano. E você quer esse tipo de roubada, né, cara? Mas não é BGS não, cara. O stand da Nintendo tava lindo, sabe? O stand da PlayStation, gigantesco, cara. A amiga minha, a Ana, fazendo cosplay lá de Eloy do Horizon Zero Dawn, cara. Perfeita, sabe? É muito emocionante, cara. É muito gostoso, sabe? E esse é um ponto que eu queria dar parabéns aí. Tanto a organização da BGS, quanto as empresas que compraram um espaço lá dentro. Porque, mano, tava muito maneiro os stands, assim, em questão de estrutura e também de, tipo... Deu pra ver que os caras queriam ter marcado a presença lá. O stand da PlayStation e da Nintendo, assim, roubaram a cena, principalmente na parte que a gente tava andando mais lá, porque era um stand gigante. Pô, ver a Nintendo lá, por mais que eu tenha as minhas desavenças com a Nintendo, mano, eu jogo Nintendo desde criança. Então foi um sentimento muito maneiro poder ver essa empresa ali com, cartazes em português. Jogo que é bom não, né? Mas cartazes em português, uma galera ali atendendo. Os caras colocaram logo Zelda pra jogar lá, mano. O jogo veio console, os caras tá de sacanagem. E lá, inclusive, rolou um bagulho que pra mim só aconteceu na BGS, né? Acho que é a primeira vez que rolou isso, que foi jogos físicos em português, tá? A caixinha em português e com a marquinha falando que o jogo tá dublado e legendado em português. Achei isso incrível, mano. Eles foram lançados na BGS. Aí, ó, isso foi muito maneiro, mano. Então eu posso dizer, eu estava lá quando aconteceu. Muito maneiro isso, cara. Eu não sabia disso não, nem percebi isso, mano. Eu não tava sabendo. Tipo assim, foi a primeira vez que eles traduziram o jogo na caixinha, a caixinha foi traduzida, foi a primeira vez que foi na BGS. É porque não tem mídia física no Brasil jogo ainda. Físico, E aí eles meteram lá, tinha lá jogo físico e com uma tagzinha falando jogo em português. Por exemplo, o Mario Party, que inclusive eu e o Tatini a gente jogou nesse final de semana da BGS, não foi na BGS, mas tá adjacente ali. É um jogo que é dublado e legendado em português. Então na capinha dele, de mídia física, tem uma tagzinha pra você reconhecer quais jogos Nintendo estão com tradução, mano. Eu achei muito maneiro isso tá lá. Então, cara, a presença das marcas ali tava muito maneiro com os stands. O próprio tipo, stand do Genshin, que é um negócio que eu não curto muito, tava maneiro pra caramba também. Bonito, assim, de se ver. É muito... até realmente emocionante, assim, cara. Tu vê essas grandes marcas, esses grandes... Eu fiquei emocionadíssimo quando eu vi o stand da Genshin, cara. Porque, tipo assim... mano. Ele é um game mobile, cara. Sabe? É um gacha que chegou aqui no Brasil e virou febre, cara. Mas a galera exatamente amou. Sobre isso que eu tô falando, tá? Tipo, tipo assim, tá até faltando palavras
porque é um bagulho, tipo, pra mim é muito novo. Vocês já foram várias vezes, mas pra mim, assim, ver esses grandes players, assim, reconhecerem o Brasil, estarem junto ali no evento. E, pô, dá pra ver que os caras investiram uma grana, né? Porque era um stand grande, com bastante espaço. E aí traziam um evento com a galera, tipo, chamaram os cosplay que estavam fazendo cosplay relacionado ao jogo pra próximo do local. Tanto que tu tinha, tipo, ali no stand da Nintendo tinha mais de uma pitch, aparecia uma pessoa vestida de Mario, essas coisas assim. Então, mano, é um sentimento de comunidade, velho. A BGS pra mim trouxe muito um senso de comunidade que só se encaixava, parece que só se encaixava ali, tá ligado? Que era tanto pessoas que gostavam daquilo, umas próximas às outras, e isso é um sentimento de comunidade maneiro por si só, quanto as empresas que ligaram essas pessoas de certa forma, tipo, igual Nintendo, PlayStation, até de periférico, HyperX, Fúria, os times, as coisas e tudo mais. É tipo um micromundinho, saca? Você entra aqui e você tá no seu mundo, cara. Fica tranquilo, tá vendo? Ah, cara, porque querendo ou não, apesar da popularidade dos games no Brasil, cara, que videogame é uma coisa popular no Brasil. A gente só não tem dinheiro pra comprar, mas ele é popular, sabe? É uma coisa popular. O videogame sempre foi um hobby solitário pra mim. Não sei pra vocês, mas pra mim sempre foi, cara. Eu era um cara que tinha videogame, mas a maioria da galera do meu bairro não tinha videogame. Então, ou a galera jogava na minha casa ou não jogava em lugar nenhum. Certo? E eu sempre tive dificuldade pra arrumar amigo que jogava videogame no trabalho, na rua, sabe? Então eu sempre brinquei sozinho jogando videogame, cara. Até hoje, os jogos que eu jogo, é difícil jogar um jogo cooperativo. Eu sempre jogo sozinho. Então, cara, dá a impressão que era um hobby só meu. Às vezes eu tenho acesso, mesmo eu criando conteúdo, cara, pro YouTube há 10 anos de videogame. Às vezes eu sinto que o videogame é um hobby só meu, sabe? Que só eu jogo videogame no mundo, sabe? Sim. Eu sei que é uma visão burra, mas às vezes eu sinto, cara, que eu jogo videogame sozinho, que só eu tenho interesse no negócio. E quando eu vou pra BGS e vejo stand lotado de gente conversando sobre assunto que eu amo, cara, eu fico feliz, sabe? Só de ver a galera empolgada, brincando, conversando, comprando coisinhas, sabe? Discutindo e planejando os seus gastos ali com esses jogos, eu fico feliz, cara, porque eu me sinto parte da comunidade gamer, que no Brasil é difícil juntar a galera, sabe? Porque como eu falei antes, o videogame não é uma coisa acessível pro brasileiro. Mas mesmo assim, o brasileiro joga. Ele joga nem que seja no celular, sabe? Por exemplo, o Genshin é um jogo de celular, cara. E tinha um stand enorme. Por quê? Como ele é de celular, ele é de graça, então ele fez muito sucesso. É um jogo muito acessível, né, mano? Acessível. Igual Free Fire, sabe? Que fez sucesso pra caramba. Por que faz sucesso? Porque é acessível pra galera. Então, tipo, ver uma galera chegando ali e interagindo e se conhecendo e brincando junto é satisfatório demais, cara. Satisfatório demais. Porque assim, eu acho que é uma questão da BGS, que não é o foco principal deles, mas é o foco... Mas, na verdade, eu acho que é a questão mais importante. É justamente que a BGS é um evento social, tá ligado? A galera vai lá, por exemplo, tem o stand de Genshin, vai, tipo, toda a galera que curte o Genshin, faz amizade ali, vai troca ideia com os cosplayers, vai ter, tipo, tem vários computadores lá pra você jogar e tal. E aí, mesma coisa a galera que curte Nintendo, tem lá o stand da Nintendo. A gente que curte coisa antiga vai lá no stand da Warp Zone, que sempre tá lá todo ano. Então, assim, tipo, é um evento muito social, né? Apesar de não ser o foco principal ele ser o game, eu acho que o aspecto social dele é muito importante, mano. Ah, sim, cara, essa interação. Eu falei pra vocês, sabe? Cara, vocês viram que eu na BGS, eu praticamente não joguei, cara. Vocês não me viram jogando. Eu gosto mesmo de andar e ver, cara. Eu adoro ver as coisas, sabe? Eu gosto muito do sistema cachorro olhando frango em padaria, sabe? Eu gosto de ver os consoles. Cara, acho que um momento a coisa que eu mais gostei de ver nessa BGS, acho que o que eu mais gosto de ver em toda a BGS é isso. Sempre tem alguma loja, mano, vendendo muito action figure, cara. Muita. Eu adoro ficar olhando esses negócios, sabe? Eu nunca compro. Eu nunca compro porque eu nunca tenho dinheiro. Mas eu adoro ficar vendo as action figure, cara. E um monte de bonequinho, tá? Porque eu sou apaixonado, sabe? Eu sempre quis ter uma coleção disso, nunca tive, mas eu sempre vou lá, vejo e olho as coleções, entro nas lojas, camiseta e tal. E é difícil eu jogar, mas, cara, eu gosto muito de ver os produtos, né? Que tem sobre as mídias que eu gosto. Sim. Não sei se você tem essa sensação também. Eu não sei como vocês, como consumidor, vocês gostam, mas eu, como consumidor, eu gosto de ver os produtos à venda, ver, boneco do Dragon Ball, boneco do One Piece, boneco do Berserk, sabe, gigante lá à venda. Eu vi um boneco do Cyberpunk, cara, lindão, sabe, do Silver Ranger. Eu falei, nossa, que delícia, eu queria ter ele. Eu queria muito esse boneco. Às vezes você acaba descobrindo coisas que você não sabia que você não sabia que existia, sabe, na BGS, porque, né, todo o comércio ali de vendedores, gamers, se juntam pra vender produtos, né.
Então você acaba, querendo ou não, vendo alguma coisa ali que te interessa, cara. Pra comprar tanto na feira quanto fora, né? Sim, mano. Esse que é o fator exposição, né? Por mais que você não vai levar uma coisa ou outra, você tá exposto a tantos stands quanto a empresas vendendo coisas e jogos pra ser jogados, que embora tu não tenha jogado muita coisa, ainda assim dá pra dar uma olhada, né? Tipo, tu filmou lá pelo Dratini jogando Splatoon 3, deu uma olhada no jogo e tal. Então, isso é uma coisa que eu curto na BGS que eu achei bem interessante, que é, mano, é um evento pra você aproveitar do seu jeito, tá ligado? Tem gente que vai querer ficar colado num stand só ali, sei lá, do Genshin, TikTok, tinha muita gente de nicho ali junta, conversando. Mas também você pode dar um rolê e ver tudo no geral. Tem fila pra quem quiser testar jogo, jogar uma parada. E jogar um jogo antes de sair do lançamento, né? Ou coisas do tipo. Tem galera que só quer comprar as moamba ali e encontrar uma galera. Então, tipo assim, esse é o bagulho maneiro. Que, tipo, é um lugar aberto, assim, com várias possibilidades de um nicho que é videogame. E daquilo ali, mano, o cara tira o entretenimento dele, sacou? Ah, tu quer fazer uma coisa? Tem. Quer fazer outra coisa? Tem. Tu quer... Ah, eu gosto mais de curtir um evento desse jeito. Pô, então vai. Então, tanto que a gente, por exemplo, num dia a gente foi, aproveitou várias paradas diferentes, mas ficou um bocado mais com uma galera ali da Warp Zone ali, trocou uma ideia, pá. A gente tinha o nosso cantinho, mas a gente explorou o evento. Aí tem uma galera que ficou mais focada em tipo, sei lá, maluco tava louco pra jogar jogo Nintendo lá, tipo, que Switch é meio caro e tal, e aí o maluco entrou na fila e jogou. Então, eu acho que essa exposição ser do jeito que ela é, mano, contribui muito com o fato de você conseguir curtir o evento, tipo, da sua maneira. Você pode escolher como você quer experienciar seu dia BGS ali, tá ligado? Isso eu achei uma coisa muito foda. Eu acho legal, mano, que fica muito aquela sensação que já se perdeu às vezes, né, cara? Que é a felicidade de criança, sabe? Sim. Que, tipo, que a gente que trabalha o dia inteiro, cara... Volta sabe, o brilho no olho, né, mano? Volta o brilho no... mano, volta o brilho. O primeiro dia de BGS, mano, a primeira coisa que eu fiz foi dar um grito pra uma cosplayer, tá ligado? Eu acabei de passar passar pelo portão principal, e assim que eu subi as escadas da BGS, eu vi uma Yuffie, mano. Porra, logo um cosplay do meu RPG favorito, mano. Aí eu dei um grito. E aí, Yuffie, já tá trabalhando? Aí ela ela é mó felizona, deu mó sorriso. Claro! Aí eu vou, deixa eu tirar uma foto sua. Ela, tchau, obrigado. Tiramos foto lá junto, aí, tipo, pô, que legal, tá ligado? E eu fico feliz, mano, tipo assim, de ver os personagens do meu jogo favorito, sabe? Porque, tipo, é um cosplay, né? Mas na sua cabeça é o cara de verdade que tá ali, tá ligado? Porque você é criança, você tá no momento crianção, né? Nossa, eu quero tirar foto com a Yuffie, eu quero tirar foto com os personagens de One Piece, eu quero tirar foto com os personagens de Genshin, sabe? É muito divertido mesmo, sabe? E esse brilho no olho, né, como o Dratini falou, cara, que volta... E, cara, na boa, o maxilar fica doendo, cara, de tanto sorrir lá naquele lugar, cara. De tanto sorrir. Eu fico com o queixo doído, sabe? De tanto sorrir. Uhum. Porque eu me sinto à vontade, cara. Eu me sinto bem feliz, né? Cara, assim contar essas novidades, né, cara, que você encontra lá, né? O Dratini jogou Splatoon 3, que tinha acabado de lançar, né, cara? Sim, é porque, na verdade, eu acho que a questão da BGS é que ela tem um timing pra lançamento não tão legal, porque, tipo, ou as coisas já lançaram ou elas estão muito cedo no desenvolvimento e não tem beta ainda pra levar, né? Acabou que eu acho que o único jogo que não tinha lançado ainda, que tava lá em exposição, foi Street Fighter 6, né? Não sei se... Descobri que tinha outro e a gente não jogou, hein? Qual? O Sonic, doidão. O Sonic lá, Frontier lá, tava lá também. Não tava jogamos. Lá pra jogar? Tava pra jogar, mano. Tem mais de uma pessoa que me falou que jogou. Só que me falaram depois que a gente foi embora. Porra, não sabia até então. Eram dois jogos, mas ainda assim, tipo, é justamente porque são os dois que estão em desenvolvimento, eles têm um beta pronto pra galera jogar e é a oportunidade que eles tinham lá, né? Então, por exemplo, outros jogos que a galera tá aguardando, sei lá, Resident Evil 4 Remake, não saiu beta em nenhum lugar, então não tem nem como os caras levarem pra lá, entendeu? Então é um timing meio complicado, mas ainda assim os caras conseguem levar. E aí, Splatoon 3 ele já lançou. Eu não tenho ainda, eu queria experimentar antes de jogar, antes de comprar, né? E aí eu acabei jogando um pouquinho lá. Gostei, cara, gostei. É um jogo. Só que ele ainda tá tendo problema no online, né? E a galera tá reclamando um pouco, então eu vou dar uma segurada. Mas a questão da gameplay tá bem legal, cara, do Splatoon 3, assim. Eu acho que assim que se a Nintendo arrumar a questão dos servers, com certeza é uma compra que eu vou fazer aí. E a BGS foi um lugar que eu pude testar o jogo, tá ligado? Que eu não tive essa oportunidade em outro lugar, assim. Cara, porque, né, não teve acesso ao jogo ainda, mas tava lá de graça pra jogar. Quem quisesse jogar, jogava, né, cara? O legal do BGS é isso, até quem não tem um console pode jogar, cara. Mano, essa que é a vantagem. A BGS, eu acho que foi a primeiro contato de muita gente com o Play 5, cara. Porra, o Play 5 custa quase R$5.000, cara.
E tinha lá um monte de Play 5 lá pra você jogar, com um monte de jogo. E você realmente sentia a diferença entre um Play 5 e um Play 4, tá ligado? A única vez que eu joguei um Play 5 na minha vida foi na BGS. Aí eu ó. Também. Essa aqui é a realidade. E eu gosto ainda da Sony, cara. Mas a única vez que eu toquei num controle de PlayStation 5 foi na BGS, cara. E o PlayStation 5 é um bom console pra tu testar num lugar assim, por causa do controle, né? Em si, tu vê uma diferença. Você sente a paradinha ali, toda a diferença do... Se o pessoal fala que o controle é super diferente, cara, é uma rara oportunidade de testar o controle do PS5 ali, cara. Ver os gráficos em 4K, tá ligado? Porque as TVs lá tudo era 4K, então você já tem uma noção melhor de como que é o console no seu desempenho máximo. Sem falar que tinha, tipo, sei lá, 15 cadeiras lá com volante, simulador, pra galera jogar Gran Turismo no simulador, tá ligado? É muito difícil você ter em casa porque é um equipamento muito caro, e lá você tinha a oportunidade de jogar no simulador mesmo. A primeira vez que eu testei um VR foi na BGS, cara. Então. Foi na BGS, cara. Eles sempre têm essas tecnologias gamers aí pra gente brincar, sabe? Pra gente testar e experimentar e aproveitar e usufruir. Sim. Que são todos sinônimos. E, mano, não tem como a gente falar sobre testar jogos, jogar e tudo mais, e não falar do nosso momento imprensa. Fala aí, Dratini. Porra, muito foda, muito foda. Foi, ó, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando o podcast, continua mandando pra galera aí. A gente Isso foi graças a vocês, mano. Exato, a gente fez como imprensa, o Hype Beam Podcast bonitinho, cartãozinho lá, suave, e a gente conseguiu marcar lá um horário de uma salinha de imprensa pra poder jogar o Street Fighter 6, né? Jogar antes do lançamento ali. Sim, bonitinho, a gente... sem fila, carteiradinha. A gente teve meia hora, cara, pra testar o jogo. Nós dois conseguimos testar todos os personagens que tinham na beta, né? E, pô, cara, jogaço. Pô, eu tô muito ansioso pra jogar Street Fighter 6. Eu vou gastar um dinheiro, eu acho que vai sair por 300 conto o Street Fighter 6. E eu tô 100% convencido que eu vou gastar R$300 pra jogar Street Fighter 6 no lançamento, cara. O jogo tá muito gostoso, mano. Fala pra gente, cara, já que fala pra gente sobre Street Fighter 6, cara. Eu acho que o principal, eu acho que o principal chamativo do Street Fighter 6 assim que tá chamando mais atenção é o visual dele, não só na questão dos gráficos dos personagens, mas o visual em geral, tá ligado? Tipo, a direção de arte do jogo, no geral, né? Exatamente, toda a estética dele, essa estética, tipo, suburbana, grafite, hip hop, tá muito, muito, muito bem feito, tá muito legal. O que você acha, Hayato? Mano, eu gostei muito, né? Eu sou suspeito pra falar, porque eu sou designer, né? Então, quando esse cara meio que entrega um bocado de aprimoramento visual, não só, como tu falou, gráfico, mas estético, né? Escolhas de cores, escolhas de como apresentar um personagem, coisas do tipo, eu já pago o pau, mano. Então, eu vou admitir uma coisa, mano. O Street Fighter é um jogo que, pra mim, eu joguei um bocado, mas eu tinha meio que dropado, tava meio que fora da série. E esse Street Fighter 6 me deu um hype, cara, porque eu gostei tanto de como eles estavam trabalhando os controles ali. Tanto que tem alguns movimentos diferentes, algumas maneiras de contra-atacar e de fazer a luta ser, acho que na minha opinião, um pouco mais interessante. Tudo bem, mais dinâmica, ela é mais dinâmica. Sim, cara, eu senti que ela era mais dinâmica e eu senti também que era mais reativa, saca? Você não precisa ser um ultra pro player pra manjar de time e tal. Tem mecânicas de contra-ataque que é o básico, sacou? De dar uma agarradinha no golpe do cara, já fazer um contra-ataque e é muito rápido. Tipo, o teu contra-ataque ele não é uma animação que vai durar tempo pra caramba. Então, o jogo tá numa velocidade muito boa, que me agradou bastante. Mas realmente pra mim o maior destaque, assim como a gameplay tá maneira, é o visual, cara. Os personagens que a gente já conhece, já um pouco mais velhos ali, estão muito da hora. Eu, tipo, a Chun-Li, o Ryu, Ken, tipo, é muito maneiro ver eles numa estética meio... A Chun-Li tá bem zaço, né? Mas, tipo, o Ryu meio acabado ali, tá ligado? Mas é um Ryu foda ainda. Porra, cara, porque assim, você vai ver, né? O Ryu, ele tá... Eu gosto muito quem solteiro, mano. Quem divorciado é muito bom, cara. Perfeito, então, mano. O Ryu, ele tá tipo, cara, agora eu sou o mestre do bagulho. Não sou mais o cara que tá procurando, tipo, aprender. Não, o cara já é o mestre e ele só quer se provar e lutar contra lutadores mais fortes. O Ken tá, tipo, 100% depresso, né? Na verdade, ele não tá divorciado, ele tá fugido porque incriminaram ele lá de uma merda e ele fugiu, tipo, se escondeu da esposa e do filho dele pra não envolver eles lá na merda que deu. E a Chun-Li... Ah, que triste, eu pensei que ela era divorciada, na verdade, mano. Muita gente achou por causa do visual dele, né? Porque ele tá largadão e tal, ele parece estar meio depressivo, mas não. Não é uma questão que ele se divorciou, ele fugiu
porque estão incriminando ele numa questão da empresa dele, da empresa da família dele lá, tipo, cometeram um crime, incriminaram ele, e aí ele fugiu pra não envolver a esposa e o filho dele. O único crime do Ken foi amar demais. Exatamente. O único crime dele foi amar demais. E aí... Caraca, Hayato, parabéns. E a Chun-Li, ela se aposentou da polícia, né? Que ela era policial. Se aposentou da família. Ela se aposentou da polícia. E aí ela adotou uma menininha que você conhece na história do Street Fighter V. E ela dá aula de Kung Fu na cidade lá. Eu não sei qual cidade exatamente que ela tá. Se é Mad City, né? Que é a cidade principal do Street Fighter. Ou se é alguma outra cidade. Mas é basicamente isso, ela tá aposentada e aí agora tá vivendo, tipo, de dar aula, de Kung Fu e tal. E aí, cara, porra, é muito legal. Você vê o Ryu barbado, assim, o Ken, tipo, Ken que é todo playboyzinho, né? O cara que mora lá no Morumbi, riquinho, não. O cara tá tudo fudido, assim, com as roupas de mendigo americano, barba por fazer. Tal. E a maneira que eles botaram muita personalidade. E a maneira que eles colocaram muita personalidade nos personagens, porque tem, por exemplo, não só os trejeitões deles, como eles lutam e tudo mais, mas, mano, tem aquela ideia genial da tela deles se encarando, que você pode escolher que cara foda. Que ele vai fazer pro outro. Foda. Essa parte é muito boa, mano. Eu vou te explicar como funciona. Porque o Radnas, ele não conseguiu chegar a tempo do horário que a gente tinha marcado, então ele não conseguiu entrar com a gente lá pra testar. Sou um imbecil. O cara mora longe, infelizmente. O cara mora... Eu sou rindo atrás. Tá dizendo porque eu sou burro, gente. Tá dizendo porque eu sou burro, essa é a verdade. Não, mas tranquilo. O que acontece é o seguinte, você escolhe o personagem. Aí, tipo, a tela de escolha de personagem, ela faz uma transição dos dois entrando, tipo, num galpão, como se eles fossem entrar numa jaula de MMA pra lutar. E aí, tipo, vem os dois andando, eles vêm se encarando. E aí, você já começa a ver a personalidade deles aí. Porque cada um entra de um jeito, fala uma coisa, aí mostra, tipo, os status dele, né? Tipo, altura, estilo de luta, peso, tá? Esses negócios que geralmente tem em apresentação de lutador. E aí vai aquela cena que é um rosto contra o outro, onde você pode fazer as expressões. E é muito legal, cara, você ficar brincando com aquilo. É um detalhe muito besta. Os caras, eu acho que ali, tipo... Sei lá, os caras gastaram pouco tempo implementando aquilo, mas é um detalhe que faz toda a diferença, mano. Como assim você escolhe expressões? Você fica escolhendo lá, sorri, faz careta? Exatamente, na tela de versos fica um rosto contra o outro. Você aperta os botões do controle mesmo, ele faz careta, tipo, ele faz careta, então ele sorri, faz carinha de medo, tá ligado? Tipo... Dá pra você já entrar na mente do seu oponente ali, tá ligado? Você já vai zoando o cara dali, mano. Já vai dando aquela aloprada, né, cara? Pô, e é muito foda. E aí você entra na luta, e aí, tipo, eles colocaram várias mecânicas novas, né? Então, tipo, como o Renato falou, agora tem várias maneiras de você dar counter, de você quebrar combo. Então, assim, tipo, eles meio que nivelaram, né? O cara que é o mais foda... E o cara que é noob, cara que acabou de começar a jogar, eles vão estar mais pareados, entendeu? Porque, tipo, até o cara noob, ele vai conseguir apertar uma combinação de botão e quebrar o combo infinito que o cara vai jogar em cima dele. Então ele tem uma chance, porque é muito frustrante você entrar num jogo, o cara começar o infinito e você tem que esperar o cara dropar o infinito pra você conseguir reagir. No Street Fighter 6 não, no Street Fighter 6 tem várias combinações de botões que fazem movimentos diferentes que você pode quebrar esse combo. Você pode fazer um parry, ou então você tem um que ele absorve um pouco o dano, ele dá um contra-ataque, né? Que já tinha nos Street Fighters, eles implementaram nesse um pouco melhor. Então, tipo, o cara absorve um pouco mais de dano e ele consegue dar um contra-ataque. Então, existem várias maneiras de você ir lidando com isso e acaba deixando o jogo mais inclusivo para novos jogadores, né? Você disse combo break? Combo break! Ele quebra o combo, pô. É mesmo. E, mano, não pode deixar de mandar aquele salve aí, salvezão pra Capcom, né? Que liberou pra gente lá a salinha. Pô, com certeza. Foi uma maneira, mano. Fico feliz de ver uma empresa igual a Capcom também aqui no Brasil, no BGS. Salve Capcom, salve representante da Capcom no Brasil lá que tava atendendo a gente mó bem. Tem até aguinha na sala, fonezinho. Pode crer. É mó legal. E outra coisa, uma coisa que foi muito legal da Capcom é que eles trouxeram os dois produtores principais do Street Fighter V, que é o Nakayama, eu esqueci o nome do outro, e levaram eles pra conhecer o Pocket Bravery, que é um jogo brasileiro de luta que tá em produção, e os caras foram lá testar e tal, trocar ideia com os produtores brasileiros, que é, cara, é exatamente pra isso que a BGS existe, mano. Tem uma troca de ideia, tem um intercâmbio ali. Pô,
quando que você... Se eu chegasse pro Radnas, sei lá, que fosse 10 anos atrás e falasse pra ele, pô, Radnas, vai chegar um dia em que o produtor de Street Fighter vai trocar ideia com o produtor de jogo indie brasileiro sobre o jogo de luta dele, mano. Tipo, isso é muito foda. Mano, jamais. Acho que nem o cara que acreditou, nem o cara que criou o game ia imaginar, mano, um dia o diretor do Street Fighter vai olhar e vai conhecer o meu jogo. Sim, O cara mano. jogou, o cara postou no Twitter dele que ele jogou. Então, tipo assim, o cara tava lá e ele fomentou não só toda a comunidade de jogos de luta, mas ele também fomentou a comunidade indie brasileira, mano. Porque ele foi lá testar um jogo brasileiro indie que os caras estão há não sei quantos anos aí trabalhando, ralando. Todo mundo sabe como que é a realidade de desenvolvedor de jogo brasileiro. Todo mundo sabe que é muito difícil. E, pô, só de ter esse reconhecimento, vamos combinar, né? Street Fighter, ele é o principal jogo de luta da indústria. Você pode gostar mais de King of Fighters, você pode gostar mais de Mortal Kombat, você pode gostar mais de Smash Bros. É inegável que Street Fighter é o mais importante, porque foi o jogo que começou tudo. E hoje em dia, cara, tipo, sempre vai ser o jogo mais importante. Tipo, às vezes ele vai perder um pouco de popularidade para outros jogos, mas você pode ter certeza que vai lançar o Street Fighter 6 e vai ser o jogo mais importante, de luta mais importante, tá ligado? Os caras deram a moral. Street Fighter 4 fez o fighting game voltar ativo, cara. O Street Fighter 4 literalmente salvou os jogos de luta de novo, tá ligado? Igual Street Fighter 2. Isso é Então, incrível. Só. E, tipo assim, é até bom botar um ponto aqui que é muito interessante que, tipo, esses caras que receberam esse salve lá dos desenvolvedores, produtores lá do Street Fighter, mano, não só eles ganham uma moral e dão um buff, mas também, tipo assim, pra galera que tava lá em volta, sabe? O cara que tava lá, por exemplo, expondo o primeiro jogo dele, o jogo que ele tá começando, porque uma coisa que é importante a gente destacar aqui foi que a gente esteve lá na área indie, que era uma área bem da hora, teve tipo um corredorzão assim, duas separado com jogos indie, assim, mano, foi muito maneiro. O Radiant lá travando mais de um jogo de cartinha. Mano, a gente descobriu que o Radnas é viciado em carteado, só que ele não é viciado em truco, ele é viciado em cartinha de monstrinho, velho. Sim, exatamente, cara. Tudo que tem cartinhas, cara, eu paro pra jogar e graças a Deus a área indie tinha muita coisa, cara. Foi um dos meus momentos favoritos, cara. Eu realmente me diverti ali porque, cara, a área indie, ela pega muito da minha nostalgia, cara. Muito. Porque a área indie, ele faz jogos simples, sabe? Você nunca vai pegar um Uncharted 4 lá na área indie. Mas você vai ver muito Final Fantasy VI, você vai ver muito simulador de Digimon, simulador de GTA, sabe? Card games. Como eles têm a limitação financeira, os jogos deles sempre parecem com jogos de gerações passadas que me fazem muito bem, cara. Sim. E tinha muita coisa boa lá, cara. O jogo... Ai, meu Deus. Esqueci o nome. Mas... Pocket Bravery, Pocket Bravery, né? Sim, Pocket Bravery, sim. O Pocket Bravery tava lá, que é um jogo de luta sensacional, cara. Que lembra muito Pocket Fighter. Cheguei até a confundir o nome. Pocket Bravery, cara, é o Pocket Fight levado a sério, cara. É isso, cara. É exatamente isso. E ele é muito... Eu tô ansioso pra jogar. Cara, tinha uns jogos... É que eu não decorei o nome, mas tinha um jogo que eu joguei que ele é um... Eu ganhei até a demo dele. Ele é um dungeon crawling, que quando você entra na batalha, ele vira um RPG de turno. Só que as ações dos personagens são feitas com cartas. Então você monta você builda um deck, e o deck é o que vai fazer as ações do RPG de turno, sabe? Eu achei ele incrível. Cara, tinha muito card game, que eu não decorei o nome de nenhum, cara. É que é difícil mesmo, né? Tinha uns nomes meio complicados. Cara, eram os nomes muito místicos, sabe? Não era um nome tipo assim, League of Legends, sabe? Eram os nomes mais complicadinhos. Então é difícil de pegar, mas cara, eu joguei muita coisa indie, eu me diverti muito. E esse ano como o ano passado, cara, ano passado eles estavam muito bons, cara. Os games estavam ali praticamente prontos, cara. Os caras estão investindo mesmo pra valer, cara. A indústria indie nacional não tá entregando mais clones, sabe? Jogos clone ali de Candy Crush. É jogo de verdade, sabe? Sim. Isso já tem jogo um tempo, pra valer. né? Isso já tem um tempo, mas foi legal ver esses jogos que, tipo... Porque tem as gigantes aqui do Brasil, as empresas grandes de desenvolvimento de jogos que, pelo menos, eu acho que nenhuma que eu conheço, pelo menos, estava lá. Mas tinha uma galera ali que tava iniciando que já tava com essa alma mais renovada pra trazer um jogo de identidade própria, né? Tanto que a gente testou, tipo, desde ideias... Tipo, mais pé no chão, tipo, uma galera que tava fazendo, tipo, um jogo no RPG Maker e tudo mais, explorando ele,
Até jogos, tipo, o cara tá fazendo tipo um MMO, pixel art, com campeões. Nossa, sim, coisas do tipo. sim. Esse MMO era da hora. Eu esqueci o nome dele também, mas, putz, esse MMO era legal. Sim, Pena mano. que tava com muito lag lá, porque a internet não tava muito boa, mas o jogo era ótimo, cara. Sim, mano. E dá pra ver que, pô, tinha muito carinho nos projetos ali, cara. Dar uma olhada nessa área indie me deu um sentimento bom, assim, de ver que a gente tá caminhando por um rumo maneiro. E ao mesmo tempo que também me deu um sentimento bom de como desenvolvedor mesmo, né? Que eu desenvolvo uma coisa ali, acolá, né? Ainda nunca lancei um jogo grandão ainda, mas já ainda tô nessa missão aí. Mas me deu uma felicidade de ver aquela galera ali expondo o jogo deles, saca? Fiquei muito feliz, mano, de verdade. Essa área indie aí me deu um gás, velho. Cara, eu acho que todo mundo que desenvolve jogos, quando vai naquela área de ver as coisas acontecendo de verdade, fica empolgado, né, cara? Eu não sei quanto que custa um stand ali pra alugar, né, mano? Deve ser caro, não deve ser um preço barato, mas só de ver a galera conseguindo expor o seu jogo, cara, expor de verdade é realizador, sabe? Você vê a galera tipo, não, tem brasileiro fazendo jogo, cara, tem brasileiro criando, sabe? E, cara, além de ser bom brasileiro criando, os brasileiros criam jogos bons, cara. Porque, cara, se tivesse porcaria lá, eu ia falar, velho. Mas a maioria das coisas que eu vi estavam completinhas, cara. Estavam funcionais, sabe? O Pocket Bravery mesmo, ele é um jogo de luta que não deve a nenhum outro jogo de luta indie que tem aí no mercado. Ele é baseado, pelo menos eu acho, né? Eu vejo ele muito semelhante com um jogo de Game Boy Advance que chama K1 Pocket Grand Prix. Ele é um jogo meio obscuro que eu um dia descobri ele procurando um jogo de luta pra Game Boy Advance. E aí, cara, ele assim, você vê o estilo gráfico dele, ele é bem parecido com o do Pocket Bravery, só que eu acho que o do Pocket Bravery ainda é um jogo mais bem feito, tá ligado? E esse jogo aí, ele foi feito pela Konami, então, como eu disse, é um jogo de luta aí que não deve pra ninguém. Ele tem easter eggs de vários tipos, né? Tanto é que a gente tava jogando lá e o Hayato, o cara falou, tem o Mestre Kami, o Kuririn e o Goku aí no background. E você olhava, tava eles lá. Tipo, obviamente não era o desenho perfeito do Dragon Ball, mas você identificava que ele na plateia do fundo tinha lá o Mestre Kami e o Goku, sabe? Tem uma fase que é o Treta Championship, que é um campeonato de jogos de luta aqui do Brasil. E aí tem vários youtubers brasileiros lá que enfim, que endossam o Folclore do bagulho, né? Tipo, endossam os jogos de luta do Brasil. Então tá o Dio Rod na plateia lá do Pocket Bravery. Inclusive o Dio Rod, que é um dos grandes entusiastas do Pocket Bravery, aí é um dos caras que mais divulgam o jogo. Ele aparece, então quer dizer, os caras eles estão lá se comunicando com a comunidade deles lá e mostrando que eles... Não, a gente é uma comunidade, tá todo mundo junto aqui, tá ligado? O nosso jogo, ele não tá foda assim só por causa da gente, é por causa da comunidade. Cara, isso que eu ia citar agora. Com o jogo... Mano, o jogo tá foda, cara. Quando você fala indie, na sua cabeça vem uma coisa muito simples. Fala, Mugen, você vê Mugen, né, mano? Cara, é uma coisa assim, mas o jogo, cara, se fala assim, esse jogo aqui é um AAA 2D de uma empresa que faz fight game há 1000 anos. Você vai acreditar, cara. Porque ele tem cara de SNK nos anos 90, cara. Sim, ele tem cara de jogo de, sei lá, o pixel art nível Samurai Shodown, sabe? Pixel art nível SNK mesmo. Eu acho, inclusive, a SNK uma das grandes inspirações pra eles mesmo. Tanto a SNK quanto a Capcom, né? Mas você pode... É uma pixel art, assim, do mais alto nível, cara. Tipo, realmente não deixa a desejar pra nenhum jogo. Como o Dratini falou em outros podcasts, aquele pixel crocante, cara. Gostosinho, cara. Pixel crocante, gostosinho, bem feito, cara. E ele tá numa patamar muito acima do que a gente esperava pra um jogo de luta, cara. Eu sou entusiasta de games 2D, cara. Eu não gosto muito de game de luta 3D. Eu tô plenamente satisfeito com o que eu vi, cara. Tipo, plenamente satisfeito com o que eu vi. E tá a nível dos grandes criadores de fighting games aí do mercado. E eu tô empolgado pra comprar esse negócio e jogar, cara. Comprar mesmo, sabe? Jogar pra valer. O jogo, ele tem tanto carinho envolvido que quando você usa o secretão do personagem, eles fizeram... Tipo, na verdade, eles estão fazendo uma animação especial pra cada personagem que, tipo, meio que como se a câmera desse zoom no personagem, assim... E você visse o personagem dando o ataque, assim, tipo... Você recebendo o ataque em primeira pessoa, né? Tipo, é uma animação, assim, tipo, que não deve nada pro anime mais foda que você já assistiu na sua vida, tá ligado? É muito bem feito, mano. E essa animação, cara, é uma coisa que tem... Eu não sei quando que eles tiveram essa ideia, mas isso aí vem do Dragon Ball FighterZ, né, cara? Dragon Ball FighterZ, os jogos da Arc System, né, que tem geralmente essas animações fodas, assim, que muda o ângulo da câmera.
Eu acho que com essa parada de última hora, eu acho que eles acharam a ideia legal. Mete essa porra no jogo aí, cara. Vai ficar da hora. E ficou muito bom, cara. Só que assim, a Arc System ela faz isso em 3D, que é muito mais fácil de fazer do que uma animação clássica em 2D, tá ligado? Uma animação tradicional. Então já é um... Pra você ter uma ideia, os caras estão fazendo um bagulho que é complicado até pra estúdio AAA fazer. Então só daí dá pra ver a qualidade dos caras. Sim, cara, eles estão arrebentando, eles fizeram muito... Eles estão... Tem amor ali, cara. Tem amor ali, tem muito carinho ali. E eu quero ver esse jogo na minha mesa até as 15. Eu quero jogar isso com toda certeza. E me desculpem os outros indies que eu esqueci os nomes, cara, porque a gente tá gravando aqui o podcast. Eu realmente peguei os cartões, mas não tá aqui perto de mim pra falar. Mas, cara, vocês estão de parabéns, cara. Eu vou tentar gravar vídeos e gameplays e postar no Twitter, tudo que eu puder de vocês. Mas vocês estão de parabéns, eu me diverti muito nessa área indie. E, cara, eu tô empolgado. É uma das áreas, a parte que eu mais gosto da BGS ali é o fliperama, né? Que é muito nostálgico pra mim, a área indie. Então, eu fiquei satisfeito dessa vez e espero que ano que vem eu seja satisfeito de novo, cara. Eu quero saber o que vai ter ano que vem, cara. Mas, Ryan, antes da gente pensar no que vem, eu gostaria de chamar o Hayato pra falar que quando a BGS acaba, ela não acaba. Ela vai pro Barzinho Game Show. Gostaria de saber o depoimento do Hayato do primeiro Barzinho Game Show dele. Mano, uma das coisas muito legais da BGS é a comunidade. A gente tava falando isso desde o começo aqui do podcast. Não tem como não citar o Momentum Brasil Game Show, que é tipo, o evento acontece dentro do evento e acontece fora do evento, porque a galera meio que tá reunida ali em São Paulo pra poder curtir o evento em si. Então, o Barzinho Game Show, que é muito da hora, foi uma parada que eu não esperava, mano. Porque eu já tinha escutado falar sobre, mas não imaginaria que eu estaria presente numa edição, vamos dizer assim, desse evento à parte, que é o famoso After da BGS, né, cara? Mano, foi muito da hora. Encontrei com várias pessoas que eu não encontrei lá dentro do evento. Fora lá, tomando uma brejinha, rindo, todo mundo se divertindo, todo mundo feliz. E foi uma parada maneira, cara, principalmente, tipo... Não só pra humanizar pessoas que eu achava incrível na internet, tipo, mano, esse cara é foda, pai. E o cara tava lá, tranquilo, trocando ideia com a galera, bebendo uma cervejinha dele, ficando suave. Quanto pra, tipo, ver, caraca, mano, essa comunidade aqui não é só um bagulho que rola lá dentro, tá ligado? As pessoas realmente estão curtindo esse momento também fora desse local e se divertindo com isso, mano. Eu fiquei felizinho, fiquei meio beldo. Não, nós dois. Eu saí meio torto de lá. Eu saí um pouco alterado também. Mas, pô, mano, foi um evento, tipo assim, marcante, cara. Fez parte da minha experiência com a BGS, cara. Curti muito. E foi muito foda, mano. Foi muito foda. Não sei o que falar, tá ligado? Especificamente, assim. Conheci muita gente de maneira nova, porque conversei com pessoas que eu não conhecia. E, mano, tipo, em nenhum momento eu tava, tipo, bebendo uma cervejinha ali, conversando com o Dratini e pá. Aí daqui a pouco, tipo, cola um maluco foda lá do YouTube, troca ideia com ele, o cara troca uma ideia contigo. Daqui a pouco eu fiz amizade com um amigo do Dratini, que o cara era desenvolvedor de jogos, fazia bagulho 3D. Aí ele começou a explicar o bagulho do trampo dele, muito foda. E daqui a pouco tava, tipo, todo mundo dando risada, porque o maluco tava botando música no fundo, tava aloprando, que ele meteu uma música, abertura do Naruto, depois em seguida Charlie Brown Jr. Caraca, parabéns. Parabéns por esse mashup. Parabéns mesmo. Tanto é que, tipo, esse evento ele é tão legal, assim, que mesmo se a gente não tivesse conseguido a credencial, eu tinha falado até pro Rato, vem pra São Paulo. Se a gente não conseguir a credencial, a gente vai pelo menos na festa depois pra trocar uma ideia com a galera, porque é ali que você troca a figurinha, é ali que você conversa com o cara, olha olho no olho, fala, pô, oi, eu sou o Dratini, tá? E vai, pô, Dratini, o que você faz? Como que você apareceu aqui? Você fala, não, sou amigo do Ciclano ali e tal. Ah, pô, Ciclano é gente boa e tal. E aí você começa a trocar ideia com o cara, fala, o que você faz? Ah, eu tenho um canal no YouTube e tal, mas também tem o podcast e tal. E aí é daí que aparecem as collabs. Querendo ou não, foi numa dessa que eu conheci o Radnas pessoalmente, numa BGS lá. Não foi no rolê pós-BGS, mas foi na BGS que eu conheci o Radnas. E se não fosse isso, a gente não estaria aqui, tá ligado? É meio que isso. Olha aí, cara. Foi, mano. Eu vi os vídeos do Dratini, porque ele era o único idiota que gravava RPG, sabe? Porque não, mano. Pô, só dois idiotas que faz isso. Só dois idiotas no mundo que grava RPG, sabe? Era eu e o Dratini. Aí quando eu vi o Dratini, eu falei, olha lá, o único cara que grava RPG, a gente ficou amigo ali na hora. Porque o Dratini é carisma puro, né, cara? Sim, demais. Eu conheci o Dratini ali, o sangue já bateu, já conheci a Águida também. Já o sangue bateu, já também já ficou brother. E até hoje tamo aí, cara. Até hoje tamo aí, pô.
Acho que a BGS ela serve pra isso, pra envolver a galera, cara, e fazer amizade e a broderagem, cara, a broderagem da BGS, eu gosto muito disso, que acontece durante, antes e depois. Pô, exatamente. Assim, eu queria fazer um momento aqui. Obviamente, isso provavelmente não vai chegar nele, mas eu queria deixar aqui um momento. Fiquei muito feliz de conhecer o senhor vereador do rolê, o Ricardo, né? Do Nautilus. Porra, o Ricardo Nautilus, Que Ricardo maluco, Regis. gente boa, ele tava lá no Jornalista credenciado Ricardo Regis. Ele mesmo, cara, ele mesmo. O cara é caótico, O cara né, é mano? É muito maravilhoso, bom. mano. O cara é maravilhoso. Que maluco com energia boa, mano. Se eu não fosse nesse rolê aí, eu não teria conhecido ele. Cara maneiro, cara da hora. Me deu 5 abraços em 2 minutos. Não, e não só isso, tipo assim, a gente não conheceu ele porque a gente foi lá tietar o cara. A gente tava lá trocando uma ideia, ele chegou, pô, quem são vocês e tal? E ele veio trocar uma ideia com a gente, tá ligado? Sim, então tu Mano, gostando aí, tá isso- maneiro, tá divertido. É, pô, O Ricardo é assim, mano, ele é muito firmeza, velho. Que É a maluco humildade bom, ele em é- pessoa, cara. E ele é o. Mano, quando eu cheguei, a primeira vez que eu vi o Ricardo, eu fico lá no barzinho com o gamer Antifa me chamou, que é o antes do patrocínio. E quando eu colei na calçada, o Ricardo, ô amigo, você é aquele que me reconheceu, já veio me abraçar. E ficou tocando ele é muito carinhoso, cara, ele é muito gente fina. E, cara, eu vou te falar uma parada. No rolê, ele é a engrenagem que junta a galera, Ele é a velho. engrenagem que junta a galera. A galera adora ele, todo mundo fica felizão de ficar perto dele, cara. É muito gostoso ter um amigo assim, cara. Sim, E eu todo- falar, chamaram ele de vereador do rolê lá. E todo rolê, ele acaba com uma história errada do Mano, Ricardo. Ele é sempre vai maravilhoso. ter uma história bizarra pra acabar com o rolê. Dessa vez foi do cartão lá, né? que Foi ele do colocou. cartão. Mano, que cara bom. Você é pedreiro? Não sou gamer. Mas essa aí, ficou referência interna lá dos caras, mas, Porra, pô, mano. se você não conhece o Ricardo, você tá todo mundo. O Ricardo é maneiro, o Ricardo do Nautilus é foda demais, mano. Mas, enfim, mano, eu acho que, de maneira geral, mano, eu gostei muito do evento, cara. Tô muito ansioso aí pro ano que vem. Acho que pode ser bem mais da hora também, porque dessa vez eu vou ficar mais solto, que eu tava meio tímido dessa vez, mas aproveitei bastante, mas no próximo eu vou ficar mais solto ainda. E também, cara, uma coisa que eu curti muito foi, tipo, os encontros, cara. Pô, a gente encontrou com muita gente maneira lá. É igual eu falei, vou deixar um salve aí, no caso, pra Warp Zone, que é um centro de... Pô, só tinha figura lendária lá, a gente encontrou com várias pessoas. Eu não vou citar nomes um por um aqui pra não esquecer ninguém, mas... Pô, encontrei com pessoas lá que eu conhecia bem antigamente, pessoas que eu conheci novas, pessoas que eu admirava, que eu assistia no YouTube ali. Então, esses encontros, mano, não só a parte de games, a parte de exposição, mas os encontros. Ver essas pessoas olho no olho, abraçar essas pessoas, cumprimentar essas pessoas, isso me deu uma energia renovada, assim, muito, muito, muito. Eu saí de lá muito feliz. E aí, uma pessoa que eu queria citar em relação a encontros, assim, que foi o Araújo, né, do Caps Lock, que, tipo, Porra. a gente trocou uma ideia com ele, a gente ficou conversando com ele, é um cara genial, assim, eu saí de lá renovado, me senti outra pessoa. Então, A gente esses ficou- encontros A gente valem ficou o quê? muito. 40 minutos conversando com o Araújo na sala de imprensa? 1 hora. Ah, por aí, mano, e foi muito maneiro, cara, muito maneiro mesmo. Então, Araújo é um senpai da era moderna. sim, um beijão na boca do Araújo, mano. Pô, me deixou, mano, me deixou. Eu, tipo assim, encontrei com várias pessoas maravilhosas lá, mas que me marcaram, obviamente, foram vocês mesmo, do podcast. Eu, o Radinão, nunca tinha visto, o Dratinão. Encontrei com os caras lá, meus antigos confrades aí, que era do YouTube, que é o Kane, né? O Kane TV, o Matt lá, que é o Voz Feia. Sim, sim. Salve pra eles, mano. Os caras muito foda, me cumprimentaram lá, fiquei me sentindo uma vontade perto deles. E o Araújo também, que foi muito, muito zica. Pô, fiquei muito feliz de conhecer. Dentre outros, vários outros nomes, assim, de pessoas que eu encontrei, super gente fina. E eu queria saber de vocês, mano, porque vocês também estão 2 anos aí sem BGS. Como é que foi pra vocês esse encontro e reencontrar com essa galera que vocês já conheciam mais, assim? Porque pra mim, muita coisa era novidade, né? Como é que foi pra vocês voltar pra isso? Cara, a primeira coisa pra mim que eu tava em abstinência de ver meus amigos. Essa pandemia foi muito difícil pra mim, cara. Eu fiquei trancado em casa. Eu obedeci a quarentena, fiquei trancado em casa, não saí, não fiz nada. E tava muito cansado, cara, muito cansado. E essa BGS acontecer bem quando libera, afrouxa um pouco a pandemia, a gente tá com 4ª dose, e você vê que seus amigos sobreviveram, estão bem, estão felizes, foi maravilhoso, cara. Eu acho que, tipo assim, rever meus amigos depois de 3 anos trancado em casa foi... Na BGS, que é um dos eventos que eu mais gosto, foi gratificante demais, cara. E eu adorei, cara, foi mágico pra mim. Cara, pra mim foi... Eu não tenho nem palavra pra explicar, cara, porque, tipo... Antes, na verdade, assim, a gente não pôde ir em todos os dias, né? Acho que não ficou muito claro. A gente foi só no... O Hayato, ele foi comigo no fim de semana.
O Hayato e o Raja, na verdade, a gente foi no fim de semana, no sábado e no domingo. E depois eu fui sozinho na quarta, que era o feriado, no dia 12. Mas antes, assim, na sexta-feira, eu saí, eu tive, tipo, meio que uma pequena crise de ansiedade antes de sair, assim, porque justamente, que nem o Rajas, cara, eu fiquei anos sem sair, sem, tipo, sabe, sem ter um evento social, tá ligado? Então, tipo, na sexta-feira eu fui sair com os amigos, tive essa mini crise de ansiedade. Aí no sábado mesmo, quando a gente foi pra BGS, eu tava bem ansioso. Mas cheguei lá, tá ligado? Meio que caiu a ficha que, tipo, ok, pandemia ainda não passou 100%, mas a gente superou o pior, tá ligado? Todo mundo passou por aquilo, que nem o Rajas falou, todo mundo, seus amigos estão vivos e tal. E aí, cara, tipo, é o que o Hayato falou, cara. A gente viu lá pessoas que... Pô, eu não ouvi essa frase uma só vez. O Hayato falou, pô, eu assisti o seu canal enquanto eu tava estudando, tá ligado? Eu tava na sala de aula. Então, tipo, pô, eu ficava lá estudando, eu deixava o vídeo passando, tá ligado? Mano, essa frase tocou muito no cara. coração. Essa frase foi foda. Vocês na escola, você assistia seu canal na escola. E eu assisti vocês na escola, mano. Vocês que estão aqui, vocês dois, mano. Mano, que maluquice da porra, velho. E aí, é muito cara, maluco, tipo assim, velho. pô, eu vi pessoas que eu não via desde antes da pandemia. Então, por exemplo, o Diego do Phoenix Down, ele se mudou pro Canadá. Cara, eu vi ele lá, mano. Depois de, sei lá, eu acho que a última vez que eu vi ele foi na BGS de 2016. Sabe? Antes cara, gente boa, mano. Mano, o Diego, ele é um amor de pessoa. A gente ficou trocando uma ideia lá, gente boa pra caramba. Depois ele foi lá no Barzinho Game Show, o próprio Caps Lock, sabe? Tipo, eu troquei uma ideia com o Velberan lá, Gil Rod tava lá, Julinho, Rockman Plays tava lá também. Pô, tava toda uma galera que você não vê todo dia, sabe? Galera que mora longe. Acho que a BGS é o grande ponto de encontro de todo mundo, assim. E foi muito bom matar essa saudade de todo mundo. Gostoso demais, gostoso demais. E, cara, acho que é isso, né, cara? Falamos sobre o VGS aí, cara. É uma alegria, é um evento da alegria, cara. Me mexe muito comigo esse evento. Estou muito grato, cara. E se você foi na BGS, ou se você não quer ir na BGS, ou você quer ir na BGS, você pode dividir sua história comigo sobre BGS ou sobre seu sonho de ir na BGS. Por onde, Hayato? Mano, é só você compartilhar lá a sua mensagem maravilhosa sobre a BGS, se você encontrou com a gente lá, como é que foi sua experiência também, ou um momento BGS. Que você quiser compartilhar com a gente aí, manda lá no e-mail hyperbeampodcast@gmail.com. Manda lá que a gente vai ler bonitinho no nosso Pokécenter, que é a nossa leitura de e-mails. Se você não quer mandar e-mail, mas você é viciado em redes sociais assim que nem eu, nós temos uma incrível rede social. Qual que é, Dratini? A gente tem o canal no YouTube, que é Hyperbeam Podcast, e o nosso Twitter, que é o @HyperbeamCast, porque algum filho da mãe já tinha pego o Hyperbeam Podcast. Então, a HyperbeamCast no Twitter. Cara, você pode deixar o comentário no YouTube, você pode mandar mensagem, você pode comentar na publicação do Twitter, pode mandar DM, tá aberto lá. Fiquem à vontade. Se vocês mandarem alguma coisa, provavelmente vai aparecer aí no Poké Center. Acho que é isso, né, gente? Um abraço. É isso. É isso. Adiós. Falou!